Queridos alunos, vocês viram na aula passada a primeira lei de movimento, a primeira lei de Newton. E agora nós vamos ver nessa aula de hoje a segunda lei de Newton. Antes de entrar na segunda lei de Newton, a gente precisa discutir o conceito de força. O conceito robusto de força ele só vai vir após o enunciado da segunda lei de Newton, mas por hora a gente pode trabalhar que força é a ação de puxar ou empurrar algo, né? Então é o conceito que vocês já têm aí, meio que na intuição. Existem 4 forças fundamentais na física, na natureza, né? A gente pode entender a natureza como algumas partículas elementares que interagem entre si por meio de 4 forças fundamentais. Uma delas é a gravitacional, que a gente estuda na primeira série. Tem a força elétrica e magnética, que em conjunto a gente chama de força eletromagnética. E tem a força fraca e a força forte, que vão atuar mais nos núcleos dos átomos. Mas por hora, tá? Não vamos nos preocupar com isso. A gente vai trabalhar com esse conceito mais vago de força por enquanto. E depois da segunda lei a gente vai definir melhor, né, o significado de força. Eu vou definir aqui com vocês o conceito de força resultante. É um conceito muito importante que vai aparecer nas leis de Newton. Então imagina que você tem aqui uma partícula e essa partícula está sujeita à ação de várias forças. Então eu tenho aqui a força F1, F2, F3, F4, 3 pontinhos, Fn, a enésima força. Então esses 3 pontinhos aqui é para fazer uma situação geral onde um corpo está sujeito à ação de N forças diferentes. A força resultante que atua sobre essa partícula, por definição, é a soma vetorial de todas as forças. Então, se você somar vetorialmente todas as forças, você passa a ter uma única força, que é a força resultante. Lembrando que isso é uma soma vetorial, então isso vai obedecer às regras de vetores que nós já estudamos. Antes do enunciado da segunda lei de Newton, vamos ver um pouco dos experimentos, né, que motivaram a elaboração dessa lei pelo Newton, né? Então, vou imaginar a seguinte situação. Imagine aqui que você tem uma superfície ideal aqui, né? Vou imaginar essa situação idealizada sem atrito. Você tem um bloco e aí você puxa esse bloco com uma força F. O que você vai observar? Você vai observar que enquanto você puxa esse bloco com a força F, esse bloco vai acelerar. Então é possível você medir uma aceleração A. Você observa que puxando o bloco com uma força F, você mede uma aceleração A nesse bloco. E aí se você puxa novamente esse bloco, mas agora com uma força F' diferente, onde F' é 2 vezes F, ou seja, agora eu vou puxar o bloco com uma força 2 vezes maior do que eu fiz na parte de cima aqui. Quando você faz isso, o que você vai observar é que o bloco também vai acelerar, só que agora a aceleração vai ser A', e essa aceleração A', a gente observa que ela vai ser o dobro da aceleração de antes, né? Então o que você observa é, quando você dobra a força que você puxa um corpo, a aceleração produzida também vai dobrar. Então parece existir uma proporcionalidade entre a aceleração adquirida pelo bloco e a força com que ele foi puxado. Então essa é a primeira ideia experimental que a gente tem que ter em mente aqui. Um outro experimento é o seguinte: imagine que você agora vai puxar esse bloco tem massa m, e você puxa esse bloco com uma força F. Então, como a gente já viu, esse bloco vai acelerar e a aceleração dele a gente vai chamar de A, né? Agora imagine que você pegue um outro bloco idêntico e junte e cole no 2 blocos idênticos, de modo que agora você tem um bloco onde você pode dizer que ele tem o dobro de massa do primeiro caso.
Então você vai pegar agora um novo corpo, né, de massa 2 vezes maior, e vai puxar esse novo corpo com a mesma força F de antes. E aí o que você vai observar é que esse bloco unido aí, ele também vai acelerar. Vou chamar essa aceleração de A', mas a gente vai observar que essa nova aceleração ela vai ser metade do caso anterior. Então parece haver uma proporção inversa entre aceleração e massa. Ou seja, se você fizer a mesma força num objeto de 2 vezes mais massa, a aceleração vai ser 2 vezes menor. Então dobrou a massa, a aceleração divide por 2. Então uma proporcionalidade aqui da aceleração com o inverso da massa. Então essas são as ideias, né, do ponto de vista experimental. E aí a gente sintetizando isso daqui, então a gente tem uma proporcionalidade direta entre aceleração e força, uma proporcionalidade inversa entre aceleração e massa. Então a gente tem essa situação, né? F proporcional à aceleração e o inverso da massa aqui. Bom, essas proporcionalidades entre aceleração, força e massa podem ser satisfeitas por essa equação, A igual a F sobre M. Bom, essa não é a única possibilidade, porque quando você tem uma proporcionalidade, para você introduzir uma igualdade, a princípio você pode introduzir uma constante multiplicativa aí diferente de 1, né? Não, aqui essa constante foi 1, né? Então é uma escolha específica. Essa escolha tem a ver com a própria definição de força, com a própria segunda lei de Newton. Mas enfim, o que importa aqui nesse momento é que essa equação A igual a F sobre M, que você pode escrevê-la como F igual a MA, tem dentro dela essas relações de proporcionalidade entre força e aceleração, proporcionalidade direta e uma proporcionalidade inversa entre aceleração e massa. Então vamos lá. Então essa daqui é a base, é o coração da segunda lei de Newton. E agora a gente pode enunciar a segunda lei de Newton. Então vamos enunciar a versão original dela, como está escrito lá nos Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, a grande obra do Isaac Newton, né? A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. É um texto difícil até de interpretar, né? Eu vou ler agora uma versão mais didática, que é o que vocês vão encontrar nos livros didáticos. Sob a ação de uma força resultante, um corpo adquire uma aceleração diretamente proporcional ao módulo desta força, na mesma direção e sentido dela. E a forma matemática da segunda lei é F igual a MA. Aqui tem um subíndice R no F igual a MA, para lembrar que esse F que aparece na equação F igual a MA, ele significa que essa força é a força resultante. Então a segunda lei de Newton vai dizer o seguinte: quando você aplica uma força resultante num corpo, esse corpo vai acelerar na mesma direção e sentido dessa força resultante. E a aceleração vai ser proporcional à força resultante. Tudo isso está embutido aqui dentro dessa equação. F igual a MA. Né? Como a gente discutiu no slide anterior, se você pega aqui F igual a MA, é a mesma coisa que A igual a F sobre M. Então, quanto maior a força, maior a aceleração. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Então a gente tem aí a segunda lei de Newton, F igual a MA. Lembrando que esse F não é qualquer F. Esse F é a força resultante que atua no corpo. Vamos ver a unidade. Qual que é a unidade de força? Então, se F igual a MA, reparem que tem uma setinha no F e tem uma setinha no A. Então, essa equação está dizendo o vetor força resultante é igual a massa, que é um escalar,
vezes o vetor aceleração. Então, o vetor força é o vetor aceleração multiplicado por uma constante, por um escalar positivo. Isso conta para a gente que o vetor força resultante ele vai ter a mesma direção e o sentido do vetor aceleração. Porque o fato de você multiplicar um vetor por uma constante, isso não muda a direção e nem o sentido do vetor. Então, por exemplo, vamos supor que o vetor aceleração seja 2 metros por segundo ao quadrado, nessa direção do meu dedo. Se você multiplica isso por 2, isso vira um vetor de 4 metros por segundo ao quadrado na mesma direção e no mesmo sentido. Então, a força resultante, o vetor força resultante, ele vai ter a mesma direção e sentido do vetor aceleração. Se F é igual a ma vetorialmente, em módulo, eu posso escrever que o módulo da força resultante é igual a massa vezes o módulo da aceleração. Quando eu não coloco a setinha de vetor, eu estou trabalhando com módulo. Então vamos lá. Se F igual a ma, a unidade de força, esse colchete significa a unidade de força, tem que ser a unidade de massa vezes a unidade de aceleração. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de massa é quilograma e a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, a unidade de força vai ser quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. A gente vai batizar essa unidade, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, e chamar de Newton daqui em diante. Então, a unidade de força é Newton, que a gente vai representar por um N maiúsculo. Então, daqui a gente já passa a ter uma interpretação interessante. Olha, vamos supor que a massa de um corpo seja 1 kg e que ele seja acelerado, né? Ele tem uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Como que fica o ma? Se o m é 1 e se a aceleração é 1, 1 vezes 1 dá 1. Então, 1 Newton, você corresponde ao quê? 1 Newton pode ser interpretado como a força que imprime uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado em um corpo de 1 kg. Então, se você tiver um corpo de 1 kg de massa e puxar ele com 1 Newton de força, e essa força for a resultante, né, for a força resultante, esse corpo de 1 kg ele ganha uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, o Newton, a unidade de Newton significa isso, né? Dá para ter uma ideia da magnitude dela. Bom, eu disse lá atrás que o conceito de força estava um pouco vago, e agora o conceito de força ele fica mais robusto. Por quê? Porque essa equação aqui, a segunda lei de Newton, vai dar uma definição precisa para a força. Olha, se você fizer aqui massa vezes aceleração, isso vai te dar o valor numérico da força. Na próxima aula a gente vai aprender como que a gente mede força através de um instrumento chamado dinamômetro. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Vamos pegar um exemplo. Então imagine que você tem essa partícula de massa m e ela está sujeita à ação de 5 forças. São essas forças malucas que vocês estão vendo aí. Então, vamos imaginar que eu queira calcular a aceleração dessa partícula. O que eu tenho que fazer? A segunda lei de Newton é F igual a ma, mas o F da segunda lei de Newton é a força resultante. Então, eu vou ter que limpar essa área aqui, calcular a força resultante, a soma vetorial dessas 5 forças. Então, vamos lá. Como que a gente soma vetor? Vocês se lembram? Escolhe o primeiro, F1, desenhei ele aqui do lado direito. Aonde termina o primeiro vetor, você desenha o segundo. Então, puxei o F2 ali e botei ele no final do primeiro. Aonde termina o segundo, eu vou lá e desenho o terceiro, o F3. Aonde termina o terceiro, eu começo a desenhar o quarto. Onde termina o quarto, eu começo a desenhar o quinto. E aí o vetor resultante, ele vai do início do primeiro até o fim do último. Eu ensinei a vocês a somar 2 vetores desse jeito, mas quando você tem uma soma de vários vetores, você pode fazendo isso em cadeia, né? Depois ligar o início do primeiro ao final do último.
Então o vetor resultante vai ser essa seta azul que vocês estão vendo aí. Então todas essas forças que estão agindo sobre o corpo, elas podem ser substituídas por uma única força, que é a força resultante. Essa única força, que é a força resultante, ela vai produzir nessa partícula o mesmo efeito que essas forças, 5 forças combinadas aqui. Então você pode fazer essa substituição. O problema ficou bem mais simples, né? E aí o que você vai fazer? Se F, a força resultante, o vetor, é igual a massa vezes o vetor aceleração, você pode dizer que o vetor aceleração vai ser o vetor força resultante sobre a massa. A massa, o m que aparece aí, uma grandeza escalar positiva. Não existe massa negativa. Então o que a gente observa aqui? O vetor aceleração, ele vai ser o vetor força resultante dividido por um número positivo. E o vetor força resultante vai ser o vetor aceleração vezes um número positivo, que é a massa. Então, e quando você multiplica um vetor por um número positivo, essa multiplicação só mexe no módulo do vetor. Isso não inverte o sentido do vetor e nem muda a direção do vetor. Então, o que a gente conclui daí? A gente conclui a primeira coisa importante da segunda lei de Newton. A aceleração e força resultante são vetores sempre de mesma direção e sentido. Então, você pode dizer que essa partícula sujeita a essa força resultante, ela vai ganhar uma aceleração na mesma direção e no mesmo sentido da força resultante. Aí o módulo da aceleração, aí tem que fazer a conta. Em módulo, o que a gente tem? O módulo da aceleração é a força resultante em módulo dividido pela massa. E aí você faz a conta e descobre o módulo da aceleração. Não faz nem sentido comparar um com o outro, porque força é uma coisa, é medida em Newton, a aceleração é outra coisa, medida em metro por segundo ao quadrado. Então não faz nem sentido querer comparar quem é maior e quem é menor. Mas o módulo da aceleração, você vai ter que ir lá no F igual a ma, então A igual a F sobre m, faz a conta. Então a primeira coisa importante é essa, ó, força resultante e aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido. Gente, isso não é intuitivo. Para o Aristóteles, a ideia que ele tinha era que força e velocidade que tinham a mesma direção e sentido. Porque isso é muito intuitivo, porque geralmente quando você empurra alguma coisa, aquela coisa normalmente ganha velocidade no sentido que você está empurrando. Mas nem sempre é assim. Imagina que tem um objeto muito pesado e você tenta frear esse objeto, mas o objeto te empurra. Você está fazendo uma força contrária à velocidade desse objeto. Então, muito cuidado. Para o Aristóteles e para a nossa intuição, acredita em mim, o que está na nossa intuição é que força acompanha a velocidade. Isso não é verdade. Isso pode até acontecer em muitos casos, mas isso não vai acontecer sempre. O que vai acontecer sempre é o que a segunda lei de Newton diz. F vetor é igual a m vezes a vetor. Então o vetor F e o vetor A obrigatoriamente têm a mesma direção, o mesmo sentido. E daqui a gente observa o seguinte. Se F igual a ma, A igual a F sobre m. Então daqui a gente observa o seguinte. Se você tiver uma força resultante no corpo, como a massa está no denominador, quanto maior a massa desse corpo, menor vai ser a aceleração. Então, quanto maior a massa de um corpo, mais difícil vai ser acelerar esse corpo. Então a gente diz que a massa, ela é uma medida de inércia do corpo. Vamos relembrar o conceito de inércia. Inércia, lá da primeira lei de Newton, era a tendência que o corpo tinha de permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme. Lembrando que parado ou movimento retilíneo uniforme são estados de aceleração nula. Só tem 2 movimentos onde a aceleração é zero.
se um corpo permanece parado ou se ele está com velocidade constante, em MRU. Então, a inércia é a tendência que o corpo tem de permanecer nesses dois estados onde ele não acelera. E lá na primeira lei a gente dizia, né, que o corpo tem uma inércia e tal. Aqui pela segunda lei a gente está vendo que essa dificuldade, essa tendência do corpo não acelerar tem a ver com a massa. Quanto maior a massa de um corpo, mais difícil é acelerar ele. Então a gente pode dizer que a massa de um corpo é uma medida da inércia daquele corpo. Vamos pegar um exemplo aqui, né, só para não passar batido. Então vamos supor que nesse exemplo a força resultante vale 10 newtons e a massa dessa bolinha seja 2 kg. Tá? Então F igual a MA, logo A é igual a F sobre M, né? Então vai ser 10 newtons dividido pela massa que é 2 kg. Como newton e quilograma ambos estão no Sistema Internacional de Unidades, então é só alegria, 10 dividido por 2 igual a 5, e a unidade tem que estar no Sistema Internacional de Unidades também. Então eu estou falando de aceleração, então vai ser 5,0 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que essa expressão em módulo, F igual a MA, não serve só para calcular o A. Se você tiver o F, tiver o M, você calcula o A. Mas se você tiver o M e tiver o A, você calcula o F. E se você tiver o F e o A, você calcula o M. Então a segunda lei de Newton é isso. Tem 3 exercíciozinhos tranquilos aí para vocês se divertirem. Até a próxima. Um grande abraço a todos.